Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. Craque Neto trouxe ótimas notícias e se posicionou pesado pra cima da mídia que é anticorintiana. Soltou o verbo aqui e mandou recado pra geral. Em seguida ele falou da vitória grandiosa do Corinthians em cima do Fluminense fora de casa e enalteceu o Mateuzinho. Na sua opinião, o Mateuzinho tá merecendo a seleção brasileira ou não? Sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu queria dizer uma coisa que eu até gravei no sábado, eu tava lá sábado, lá pensando na vida, que eu fiz o jogo do Corinthians às 9 horas, Veloso, Souza. Cara, o Corinthians ganha o jogo do Fluminense, certo? Godoy, Souza e Veloso e todos vocês que estão aí. Mateus. Tá tudo bem. Aí os caras falam, gol achado. Por que vocês odeiam tanto o Corinthians assim, cara? Mas qual é o problema? Mas gol achado. Mas que gol achado? O cara faz um gol, independentemente se o André Ramalho cabeceia ou não, é gol, meu irmão. Vocês fizeram gol aonde? Vocês jogaram no Maracanã? Alguma vez você jogou no Maracanã? Você apitou, acho que no Maracanã, né? Pouquinho. Você jogou no Maracanã? Você também, né? Eu também. Então, pera um pouquinho, não tem nada contra quem não jogou. Mas que gol achado? Quem que acha um gol? Aí você vai lá e acha. Aí você acha um gol. Mas quem que achou o gol? Aí, olha só como a imprensa é contra o Corinthians, até quando o Corinthians ganha. Aí o Corinthians vai e ganha 3 pontos no Maracanã. Contra o Fluminense, que é quarto do mundo. Se o Fluminense colocou 10 jogadores em reserva, não é problema do Corinthians. Não é problema do Corinthians. Muito pelo contrário, mas aí as informações sempre são essas. Olha, ganhou, mas foi um jogo horrível. Foi horrível. Foi ruim. Mas ruim. Mas quais jogos bons vocês viram nesse Campeonato Brasileiro? Me fala 5 só. Me fala 5 jogos, tirando o Palmeiras e o Flamengo. Vamos lá, você já assistiu o jogo do Botafogo? Não deu um chute no gol de São Paulo. Um chute! Os caras ganham 1 milhão por mês, 800 mil por mês. E ainda tem as atrizes lá da Globo lá, que as mulheres lá, aquelas coisas todas lá na praia, e tem aquelas coisas todas. Nós não! Nós ia pra Praia Grande, né, Veloso? Na verdade, que é muito melhor a Praia Grande. Aí os caras não deram um chute no São Paulo. São Paulo fez 1-0. Nossa, olha o São Paulo. Aí, o Corinthians... Vamos supor, o Corinthians perde o jogo. Nossa, o Corinthians está perto do rebaixamento, né? Mas quem que está perto do rebaixamento hoje? Na segunda-feira? Internacional, que se não ficar esperto vai cair. Santos e Vasco. O Grêmio, se não ficar esperto, com um time ruim, vai cair. Atlético Mineiro, que empatou com o Santos, se não ficar esperto, briga para não cair. O Santos, tá aqui, ó. Tá aqui, mas sabe de quem eles falam? Pra dar ibope, cambada de orelhudo, cambada de desgraçado, é o Corinthians. Se o Corinthians empatar o jogo com o Sport, é porrada. Aí, mas ninguém fala que o Mateuzinho hoje tá jogando pra caramba, que o Matheus Bidu e que o Dorival Júnior entendeu que... Lembra quando a gente discutia aqui, Veloso? Que o Emiliano, ele botava 3 zagueiros, às vezes 3 volantes, às vezes 3 atacantes, e não dava certo. Aí teve uma hora que ele foi e botou 3 volantes. Aí o time assentou. Que o Corinthians, que nessa fase desgraçada, do monte de vagabundo, que arrebentou com o Corinthians, ganhou o Paulista, só perdeu um jogo pro São Paulo, de 3-1, não é verdade? Aí, saiu fora da Libertadores, que é um vexame, que o seu Memphis Depay não sabe o que é o Libertadores, não saiu da Sul-Americana. Saiu da pré-Libertadores. Saiu de tudo. Aí, o Corinthians quantos jogos invictos na Copa do Brasil? A Copa do Brasil não perdeu, né? 6 jogos. Quantos gols o Corinthians tomou na Copa do Brasil? Nenhum. Ganhou do Palmeiras 3-0 e ganhou também de 3-0 do Atlético Paranaense. Sabe quantos jogos o Palmeiras, o Palmeiras do meu irmão Jones, o Palmeiras do Serdã, sabe quantos jogos o Palmeiras perdeu depois que ele voltou da Copa do Mundo? Nenhum. 2 a Copa do Brasil. Não, mas não, tô falando que perdeu. Brasileiro nenhum, Copa do Brasil perdeu. Que perdeu. Isso. Só perdeu 2 jogos. Sabe pra quem que eles perderam? Pro Corinthians. Porque pro Corinthians eles são filhote. Sabe que esse fiotinho? Quando você pega... Não, é fiote, Veloso. Você pode defender o Palmeiras. Você pode colocar que o Palmeiras, administrativamente falando, hoje é o concurso. Você pode falar que o Allianz Parque é maravilhoso. Esse ano. E o elenco do Palmeiras também. Mas esse ano vocês viraram filhotinho. Só ganhamos uma. Não, tudo bem, Veloso. Mas o Corinthians da fase... Será que o Palmeiras da fase que se o Corinthians estaria do jeito que está? Será que o São Paulo, na fase que está, estaria do jeito... Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vocês são tão contra o Corinthians que vocês não analisam o futebol do jeito que tem que analisar. O Palmeiras é um timaço.
O Palmeiras fez o doble. Os dois laterais esquerdos ou dois laterais direitos, que foi o Abel Ferreira. Não é verdade? O Marcos Rocha e o Mike. Aí fez do lado esquerdo com o Piquerez também e com o Gustavo Scarpa. Sabe quantas vezes o Abel Ferreira fez também de 3 zagueiros? Várias vezes. O Dorival Júnior fez. Ninguém, ou 90% da imprensa, 90% da imprensa não enxerga que o Dorival Júnior, pô, peraí, um time que não tem dinheiro, um time que os caras usam Tadala, um time que os caras arregaçaram com o clube. O cara pegou, meteu 2 lateral esquerdo, meteu o Breno Bidon, tirou o Thales Magno, tirou o Romero, colocou o Guinegão, colocou o Kaique. Foi. Não tem os volantes que a gente sabe que eles são importantíssimos, que é o Ranieri, que é o José Martínez, que é o Carrídio. Ele conseguiu fazer. Ninguém dá moral pro Dorival Júnior. Sabe por que não dá moral? Porque ele não xinga, né? Porque ele não maltrata as pessoas, né? Porque ele é quieto, né? Porque é o jeito do Júlio, é o ouro de Tandera. Ele sempre foi, né? Pão duro, desgraçado, leva marmita embora, cafona. Segundo maior jogador cafona que eu vi na minha vida é ele, o primeirão C. Não, ele é primeiro. O primeirão C. O seu não, o seu primeiro, só o Cancur. Se fizer uma lista, o Wilson Mano, você, o Wilson Mano e o Dorival Júnior, são os 3 mais cafona que eu vi na minha vida. Pode botar o Rogério aí também. Rogério Ceni também? O outro cafona desgraçado, não é verdade? E aí, meu irmão, ninguém fala disso. Dá uma olhada. É péssima a pontuação, não é legal. 29 pontos, é legal? Não. Tá no meio da tabela. Não é legal. Com os problemas que tá bom. Com problemas que tá, até que Mas tá não bom. é só isso, não. É um time que tá na semifinal para disputar contra o Cruzeiro. É um time que foi campeão paulista com todos os problemas. Com tudo aqui, desculpa, olha o Vasco ontem, empatou 2-2. Alguém da imprensa coloca que o Vasco pode cair com 23 pontos? Não! Sabe o que eles falam? Do Corinthians. O Corinthians pode cair, o Vasco não. O Vasco caiu 4 vezes, só não caiu a 5ª porque o Fortaleza, né? O Fortaleza ganhou do Santos. O Fortaleza ganhou do Santos. Senão o Vasco tinha caído pela 5ª vez. Seria penta. Aí o Vitória perdeu, ninguém fala nada. Aí o Santos empatou. Nossa, o Santos empatou. E o Neymar, né? Você viu o Neymar jogando? Você acha que ele pode ir pra seleção? Não. Ele tá preocupado. Sexta-feira ele tá no pôquer. Você sabia que sexta-feira ele tá no pôquer? Não. Sexta-feira ele ficou no pôquer, que era um campeonato que ele tinha que estar 5 horas sentado. Se você ficar 5 horas sentado na cadeia, hemorroide a sua história. Não é verdade? É uma coisa impressionante. 5 horas. Não, sexta-feira. Aí o cara joga domingo. Não é brincadeira, mas ninguém fala nada. Que ele ficou, se o Memphis ficasse 5 horas. Se o Roberto ficasse. Se o Mateuzinho ficasse 5 horas. Se o Pedro ficasse 5 horas. Se o Gabigol ficasse 5 horas jogando pôquer. E aí, tem o Grêmio, 25 pontos. Se fosse o treinador do Corinthians que tivesse errado na súmula. Aí, ó, tá vendo? Corinthians, o cara não estudou, é burro, não tem dente, não é verdade? O cara não sabe quanto é 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3, ó? 3 vezes 3, 9, senhor. 9 vezes 3. 9 vezes 3. 27. Isso aí, senhor. Muito bem, tá sabendo muito. Aí, os caras erraram. Não foi, Godoy? Os caras erraram. Os caras erraram. Se fosse o Corinthians, aí, tá vendo? Tem que cair pra 2ª divisão. Tem 32 membros da comissão técnica. 32. Eles conseguem fazer a substituição errada. Errada. E não corrige. E não corrigiu. Aí vem o Atlético Mineiro. Não, porque o Galo, porque não sei o quê. São Paulo foi você falando, não, vai ganhar do Cruzeiro. Tomou 4 gols em 2 jogos. Foi. Um time morto. Qual jogo foi pior? Do Corinthians e Fluminense ou do Galo e o Santos? Meu irmão, quem assistiu o jogo do Galo e o Santos? É a mesma coisa o Godoy falou, que ele viu o vô dele com a avó dele fazendo a rua. Aí falou, meu Deus do céu, como ri. Aí veio o Internacional. Faz 40 anos que não ganha o título brasileiro. Tá com 27 pontos. 46. Vamos lá. Quem que a gente colocou que ia ser campeão brasileiro, que ia brigar pelo título? O Internacional. Não falamos ou não falamos aqui? Falamos. Eu falei, você falou. Como não entende nada de futebol. Aí o Corinthians... Não, pelo amor de Deus. Olha o Bragantino. 31 pontos. Lembra quando a gente falava aqui, olha o Corinthians, não sei o quê, como é que pode? O Bragantino, não sei o quê. Olha não sei o quê. Esse aqui não. Esse aqui, graças ao Carlos Roberto, que fez tudo pelo Mirassol, e o Juninho também, que eu não sei quem é, Paulinho mas também. fala que é um cara incrível. O Paulinho, o treinador, aqui, ó.
21 jogos, 10 vitórias. E a gente não fala do Mirassol. Sabe quando vai falar do Mirassol? Só quando classificar para Libertadores. Ou quando... Porque já não cai mais. Ou se tiver ameaçado de rebaixamento, né? Ah, não É falei. o melhor estreante do Campeonato Brasileiro. Então, meu irmão, daqui, ó, do Ceará até aqui, meu irmão, tá aí quem vai cair. Veloso, do jogo do Corinthians, que foi um jogo horrível mesmo, mas ganhou 3 pontos. Ganhou 3 pontos, meu. É isso que vale, né? Não é verdade? O Corinthians foi jogar fora de casa contra o Fluminense, que tem compromisso no meio da semana, é verdade. O Renato optou por poupar alguns jogadores, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Um time que o Dorival também teve problema, perdeu o Garro logo no aquecimento, lá o Garro não pôde jogar. Maravilha, né? Aí ele arma o time, né? Põe um time ali pra se proteger. Posso perguntar uma coisa pra você? Pode, claro. Tá aí Vocês pra isso. 4? Não, Pode. tá. Às vezes eu pergunto umas coisas pra você, não responde. Mas não dá, Depende tem também, coisa né? que Tem que não estar dá. dentro do Olha lá. contexto, né? Mas tá no contexto. Nem sempre. No horário. No horário. É. Nem sempre. No horário. Tiver no contexto. Você, como é. goleiro, 20 anos de carreira, você ficou com uma dorzinha na panturrilha e você parou de jogar? Não. Com edema? Não. Você, quando teve o edema, como teve Neymar, como teve Messi, você deixou de jogar? Não. Você, como um dos maiores árbitros desse país, você com um edema. Apitei com contratura na panturrilha 84 minutos. Então, cara, sabe quantas vezes? Hoje eu fui fazer exame aí dos tornozelos, tudo. Obrigado a todo mundo do São Luís, o Ciccone. 8 horas da manhã tava lá, fazendo, ressonância nos meus 2 tornozelos. Não consigo andar, velho. Os meus tornozelos não faz movimento nenhum. Eu trabalho todo dia, o cara tem um edemazinho, não joga. Tem um negocinho quando não joga. O outro tem lá 3 meses, 4 meses. Aí, por que eu tô dizendo isso? Porque o Alberto, esse cara... Ele tirou a vesícula? A vesícula. Esse cara tirou. Quebrou as costelas. Quebrou as costelas. Esse cara fez a cirurgia com a hernia inguinal, que eu tenho que tirar minhas 2 também, né? Que às vezes eu tô com a seda lá, tira do ar. Às vezes eu tô com a seda lá, tira do ar! Aí você tô com a seda lá assim, aí começa a doer. Eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, não, é hernia. Calma que é hernia inguinal. Calma que eu só comecei. Calma que eu só tô no aquecimento. Não, mas o que aconteceu dentro? É hernia. Tô falando sério, juro por Deus. Aí você pega o Dr. Walter Arias, vai lá, opera o menino Will Alberto. O que aconteceu? 18 dias ele tava jogando bola. 18 dias. Olha a força de Ciro Alberto. Ou não, Souzinha? Com certeza, com toda a dificuldade do Corinthians e até na dificuldade do jogo de sábado para poder o Dorival escalar o time, o Corinthians está fazendo dentro do possível, ganhou do Fluminense. Dentro do possível, verdade, Souza. Ganhou do Fluminense fora de casa. Que é o quarto do mundo, não é? Primeira, qual que é? Qual que é o primeiro? 8º do mundo. 8º de 32. Mas o que quer dizer? Então você quer desmerecer então os títulos que o São Paulo ganhou, que o Santos ganhou, olha lá. que o Corinthians... Aí você quer desmerecer? 32 times. Mas você não fala também que vocês foram campeão É brasileiro. 8º. Você não fala que foram 5 partidas só do Robertão. Isso você não fala. Nem os palmeirenses falam. Foram 4 partidas. Vocês Mas foram é o campeão regulamento. brasileiro. É o regulamento. Mas era o regulamento quando o Corinthians foi campeão também. Mas eu não tô falando alguma coisa do Não, você Corinthians. tá tirando sarro. Não, tô Você tá muito engraçadinho. Você tá parecendo patati e patatá também. Souza. Oitavo e quarto é a mesma coisa pra pensar com a irmã. Não vai pra lugar nenhum. É verdade. Não- O importante é cair o Pix lá da FIFA. exatamente. Não vai mudar nada. Então, dentro do Muito possível, pouco. né? O Corinthians não tem nada a ver se o Fluminense tem compromisso no meio de semana. São Paulo também colocou o time reserva e ganhou também o jogo. Então, o importante é vencer o jogo. Dentro das circunstâncias, sem os principais Sabe quantos jogadores do Corinthians ficaram de fora? José Martínez, Ranieri, Memphis Depay, Garro, o Will Alberto, que jogou só no segundo Carrijo. tempo, Breno Bidon. Quase 7 jogadores. Você tava falando do gol aí. Fala a verdade. Essa bola é treinada. Não, mas é que, Essa batida- é que eles não sabem. É, se eu for isso é treinado. é que se a gente Questão for do discutir gol. com os caras que nunca jogou bola, Isso é e que tá treinado, tudo bem, pô. que tem muito cara que não jogou bola que entende pra caramba. Rodrigo Bueno, Mário Marra, Alex Escobar, Eric Faria, que é os caras que eu gosto. Mas, por exemplo, tem comentarista que é aí, jogador, que não sabe nada de bola. Fica com aquelas conversas de 1/3 e de bloco. Você não jogou nada, velho. Jogadorzinho medíocre. Que não sabe nem comentar. Essa batida é treinada, pô. Quantas jogadas nós trabalhamos em relação a bater na Batida área em direção pra bola do gol, sair o direção gol? do gol, é. Direção Quantos do gol pros caras escanteios? entrarem. Isso, quantos escanteios que a gente metia no primeiro pau pra dar a casquinha? Vocês, aí vem o cara, faz o gol no Maracanã, ganha 3 pontos e parece que o Corinthians, ganhou 3 pontos, mas não vale nada. Ou não, Godoy? O que você pensa disso, Oscar Roberto Godoy?
Mas é uma maneira de justificar a favor ou contra, de acordo com o ponto de vista e a interpretação. Agora que o mérito foi alcançado, que era conseguir um resultado positivo, que poderia ser o empate ou a vitória. Conseguiu os 3 pontos de um concorrente dentro do mesmo bloco ali, que é almejando a Libertadores, a estar próximo da pré-Libertadores. Portanto, o objetivo foi alcançado, vitória. Aí, ó. Isso é treinado. Vocês que nunca chutaram uma bola, eu que por sinal queria fazer um negócio com vocês, um programa ao vivo. É fazer o programa inteiro fazendo aqui, porque quem lançou bola em programa de televisão fui eu. Vocês não sabem, isso é treinado, cara. Isso é treinado de uma maneira inteligente. Aí vem aqueles babaca que vem e pergunta pro Dorival Júnior: mas foi sorte o gol, né? Mas foi sorte? Isso não é sorte, eu só quero o gol. Eu só quero o gol. Eu não quero mais nada de jogada aí. Eu só quero o gol. Que por sinal, bota o gol narrado aí. Árbitro Mateuzinho na perna direita, levantamento fechadinho lá dentro da área, vem o desvio. Fatal! Mateuzinho na cobrança de falta venenosa, fatal pra cima do goleiro Fábio. Então, Souzinha, com o Dorival Júnior tentando fazer isso, e você sempre falou que é uma coisa que ele fez legal, que é a parte tática dele, o que pensar disso, Souza? Você vai lembrar que eu falei aqui? Não, eu não lembro não, porque eu não tô Quando bem fosfosol hoje. Você lembre por você. Tá, você então... fale por você. Então vou não te fale lembrar. por mim. Não fale por mim. Fale por você, porque senão eu lembraria e ficava falando tudo que você falar. Não é verdade, Godard? Eu vou te lembrar. Quando São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, quando saiu a tabela, saiu... Foram campeão da Copa do Brasil porque vocês fizeram um gol roubado, um gol de mão, e que tirou o Corinthians, que ninguém sabia, e a própria TV do São Paulo que deu pra nós. Foi roubado. Eu lembro disso. Acho que não cabe recurso mais não. A federação já acatou esse gol já, agora não vai caber mais recurso não. Porque se for tirar os gols roubados, vai tirar um monte de título de um monte de nego aí, viu? De quem, por exemplo? Do Corinthians, tá falando? Também. Tá bom. Também. Palmeiras, Corinthians, vai todo mundo Olha sofrer, lá. porque a arbitragem erra pra todo mundo. Então, Não, erra pra time grande, irmão. então... Você quer dizer que os árbitros que fazem isso, hein, Godoy? Não. É sempre os árbitros. Não, Godoy, não. É sempre, não, ele que diz isso. Sempre não é dirigente. não, até agora Até agora só falou. O time vai campeão, roubado. É tudo árbitro. Godoy. E quem que tá sendo investigado? Quem que tá sendo investigado? Você... Quem que tá sendo destituído? Ó, existe Dirigente. árbitros, existe árbitros e existe super árbitro. Você é um deles. Ai, boa, Souza, recuperou. Vai no seu pensamento agora, Souza. Então, eu sempre falei aqui, quando saiu a chave, que saiu o São Paulo do lado de Corinthians, Palmeiras e Flamengo, eu sempre disse aqui que o Dorival, que eu não tinha medo justamente por isso. O Dorival não é um treinador medroso. O Dorival, ele pode pegar, a torcida pode pegar no pé de quem quiser. Se ele ter confiança no atleta, ele vai até o final com o atleta. Ele não muda as convicções dele. Então é um cara que tem convicção, que sabe daquilo que faz. E a gente tá vendo isso no Corinthians. Corinthians todo remendado, sem os principais jogadores. Do Flamengo, irmão. Ele ganhou o título da Libertadores, da Copa do Brasil, onde ninguém queria colocar o Gabigol e o Pedro. Ele ganhou os títulos e mandaram ele embora, irmão. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Flamengo deu um pé na bunda dele, que eu avisei ele. E ele ganhou depois a Copa do Brasil. E ele ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Ô, Dorival, você é um monstro, pica-pau. A gente lembra disso, mas a gente precisa lembrar pra falar dos times de onde ele passou, que ele tava fazendo um trabalho excelente no Ceará. No Ceará, verdade. E quando ele sai do Ceará, o que é que acontece no Ceará? Caiu. O Ceará cai, então é um treinador, cara. O cara não foi pra seleção à toa. É que não, é na época da seleção que ele chegou, era um momento conturbado. Só que eu lembro do número de pontos que teve o Dorival Júnior, 58%, teve também o treinador. Quem arrebentou com a seleção foi o Fernando Diniz, que por sinal, pra muita gente, né? Nossa, o Fernando Diniz. Ó, Fernando Diniz, vocês estão de brincadeira, irmão. Godoy, você acredita que o Dorival Júnior é a grande arma nesse sentido de ter um time com todos os problemas e você não ter um elenco tão forte que você disputou? Copa do Brasil, você está disputando Copa do Brasil, brasileiro, você disputou Sul-Americana, né? Você disputou pré-Libertadores, disputou tudo. E fora os jogadores machucados, Godoy. Augusto. Tá vindo coisa boa aí. Tá vindo coisa boa aí. Dorival. Vamos lá. Stabile. Aí eu queria perguntar para vocês assim, ó. A gente tem agora aí
o Mateuzinho, que é um cara que eu acho que mais cresceu em termos técnico, em termos tático, com o Dorival Júnior. Para mim foi o Mateuzinho e o Matheus Bidu, os dois laterais. E aonde vem saindo os gols do Corinthians? Pelo lado esquerdo com o Mateuzinho e pelo lado direito com o Mateuzinho e pelo lado esquerdo com o Matheus Bidu. E aí o Dorival Júnior também colocou o Angileri como titular nos últimos 2 jogos. Um zagueiro. Perdeu um volante, ele perdeu os principais volantes, né? Aí ele colocou os dois, mas ele traz como terceiro zagueiro. É muito bem observado do lado esquerdo. Qual é do Mateuzinho? Para mim é do esquema. Eu acho que os 3 zagueiros... 3 zagueiros favorece. Você favorece. Por que Souza e por que... Souza não, por que, meu querido Veloso, e por que isso foi tão bom pro Corinthians e principalmente pro Mateuzinho? Favorece o esquema, né? Sem dúvida nenhuma, ajuda. Ele é um jogador que pode jogar mais à frente. E a força do Mateuzinho tá aí. É um jogador ofensivo, jogador que gosta de jogar no campo do adversário. E sem dúvida também, eu acho que o Dorival deu moral para ele, né? Às vezes o jogador fica meio intimidado, o jogador fica sem confiança. E o Dorival tem muito disso também, gosta de conversar, gosta de chamar o atleta, de dar confiança para ele. E a gente vê o Mateuzinho realmente tomando conta da posição e sendo um jogador importante, né? Fazendo gols, criticado, dando assistência. Falando por mim, mas não sei se teve um jogador mais criticado que o Mateuzinho, que veio, treinou, foi embora pro Flamengo, voltou, o Fagner foi embora, papapá. Cara, esse cara, resiliência. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, aperta o botãozinho hypar aí no seu celular também. Assim você mostra pro YouTube que o canal aqui traz notícias do Corinthians, que você se informa através do canal. Isso ajuda bastante. Então dá essa moral aí, se você puder, curte, se inscreva. Isso é bem importante. O Corinthians cara, que vitória foi essa que o Corinthians tirou? O jogo tava caminhando pro empate, o jogo não foi bom, tá? Mas, cara, eu defendo aqui esse tipo de jogo, cara. E outra, eu gosto, tá, desse tipo de jogo. Esse jogo que é sofrido, mano, que o Corinthians ganha de 1-0. Ah, você gosta de sofrer? Não é que isso, mano. É vitória lá, Corinthians, velho. Tá ligado? O Corinthians ganhou 3 pontos, fez o que precisava fazer, mano. Eu prefiro muito mais ter um resultado positivo, 1-0, do que ter um baita jogo. O Corinthians amassou, o Garro chutou, o Yuri cabeceou e o jogo ficou 0-0, irmão. Não. Eu prefiro um jogo ruim, feio, canela na bola, do que 1-0 pro Corinthians, 3 pontos na mala, do que um jogo bonito e o Corinthians ficasse com 1 ponto fora de casa. Então, cara, olha, o Corinthians hoje, com 29 pontos, ele está mais próximo do G4, que é a zona de classificação ali, do que do Z4. E isso, mano, é muito bom. É muito bom pro time, que fazia tempo que não se via numa situação dessa. E, cara, perfeito a semana que a gente vai ter agora pra treinar. Muito bom. E aí o Corinthians volta no próximo final de semana contra o Sport fora de casa, o lanterna do campeonato. Provavelmente, com todo respeito aos caras, vai garantir mais 3 pontos. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês e reitero, se for possível, se inscreva, deixa um likezinho aí, um comentário, qualquer coisa, um coraçãozinho. Você nos ajuda demais a continuar trazendo notícias do Coringão aqui pra te atualizar, beleza? Vamos firme, a semana toda estarei por aqui vos atualizando sobre o Corinthians. Tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e já sabe, né? Vai Corinthians!